Fez ademais um altar de bronze de 20 covados de comprimento, e 20 covados de largura, e 10 covados de altura. Também fez um mar de fundição, o qual tinha 10 covados de uma borda à outra, inteiramente redondo. Sua altura era de 5 covados, e uma linha de 30 covados o contornava. E debaixo dele havia figuras de bois que o circundavam, 10 em cada côvado todo ao redor. Eram 2 ordens de bois fundidos juntamente com o mar. E estava sentado sobre 12 bois, 3 dos quais estavam voltados ao norte, e 3 ao ocidente, e 3 ao sul, e 3 ao oriente. E o mar assentava sobre eles, e todas suas traseiras estavam à parte de dentro. E tinha de espessura 1 palmo, e a borda era da feitura da borda de um cálice, ou flor de lírio, e fazia 3.000 batos. Fez também 10 fontes, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavar e limpar nelas a obra do holocausto. Mas o mar era para os sacerdotes se lavarem nele. Fez também 10 candelabros de ouro segundo sua forma, os quais pôs no templo, 5 à direita, e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita, e 5 à esquerda. Igualmente fez 100 bacias de ouro. A mais disto fez o átrio dos sacerdotes, e o grande átrio, e as entradas do átrio, e cobriu as portas delas de bronze, e assentou o mar ao lado direito até o oriente, em frente do sul. Fez também Irão caldeiras, e pás, e bacias, e acabou Irão a obra que fazia ao rei Salomão para a casa de Deus. 2 colunas, e os globos, os capitéis sobre as cabeças das 2 colunas, e 2 redes para cobrir as 2 bolas dos capitéis que estavam em cima das colunas, 400 romãs nas 2 redes, 2 ordens de romãs em cada rede, para que cobrissem as 2 bolas dos capitéis que estavam em cima das colunas. Fez também as bases, sobre as quais assentou as pias, o mar, e 12 bois debaixo dele, e caldeiras, e pás, e garfos, e todos seus utensílios fez Irão seu pai ao rei Salomão para a casa do Senhor, de bronze puríssimo, e fundiu-os o rei nas planícies do Jordão, em terra argilosa, entre Sucote e Zeredá. E Salomão fez todos estes vasos em grande abundância, porque não pôde ser achado o peso do bronze. Assim fez Salomão todos os vasos para a casa de Deus, e o altar de ouro, e as mesas sobre as quais se punham os pães da proposição. Assim os candelabros e suas lâmpadas, de ouro puro, para que as acendessem diante do compartimento interno conforme o costume. E as flores, e as lâmpadas, e as tenazes se fizeram completamente de ouro. Também os apagadores, e as bacias, e as colheres, e os incensários, de ouro puro. Quanto à entrada da casa, suas portas interiores para o lugar santíssimo, e as portas da casa do templo, de ouro. E acabada que foi toda a obra que fez Salomão para a casa do Senhor, meteu Salomão nelas coisas que Davi seu pai havia dedicado, e pôs a prata, e o ouro, e todos os vasos, nos tesouros da casa de Deus. Então Salomão juntou em Jerusalém os anciãos de Israel, e todos os príncipes das tribos, os cabeças das famílias dos filhos de Israel, para que trouxessem a arca do pacto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E juntaram-se ao rei todos os varões de Israel, à solenidade do mês 7º, e vieram todos os anciãos de Israel, e tomaram os levitas a arca, e levaram a arca, e o tabernáculo do testemunho, e todos os vasos do santuário que estavam no tabernáculo, os sacerdotes e os levitas os levaram. E o rei Salomão, e toda a congregação de Israel que se havia ele reunido diante da arca, sacrificaram ovelhas e bois, que pela abundância não se puderam contar nem numerar. E os sacerdotes meteram a arca do pacto do Senhor em seu lugar, no compartimento interno da casa, no lugar santíssimo, sob as asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. E fizeram sair fora as barras, de modo que se vissem as cabeças das barras da arca diante do compartimento interno, mas não se viam desde fora. E ali estiveram até hoje. Na arca nada havia, a não serem as 2 tábuas que Moisés havia posto em Horebe, com as quais o Senhor havia feito aliança com os filhos de Israel, depois que saíram do Egito. E quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam haviam sido santificados, e não guardavam suas vezes, e os levitas cantores, todos os de Asaf, os de Emã, e os de Jedutum, juntamente com seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, estavam com símbolos e saltérios e harpas ao oriente do altar, e com eles 120 sacerdotes que tocavam trombetas, os que tocavam cornetas e os cantores, com uma só voz, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: porque é bom, porque sua misericórdia é para sempre. Então a casa, isto é, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, e os sacerdotes não podiam ficar em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor havia enchido a casa de Deus. Então disse Salomão: o Senhor disse que ele habitaria na escuridão. Eu, pois, edifiquei uma casa de morada para ti, e uma habitação em que mores para sempre. E voltando o rei seu rosto, abençoou a toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual com sua mão cumpriu o que falou por sua boca Davi meu pai, dizendo: desde o dia que tirei meu povo da terra do Egito, nenhuma cidade escolhi de todas as tribos de Israel para edificar casa de onde estivesse meu nome, nem escolhi homem que fosse príncipe sobre meu povo Israel, mas a Jerusalém escolhi para que nela esteja meu nome, e a Davi escolhi para que fosse sobre meu povo Israel. E Davi meu pai teve no coração edificar casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi meu pai: com respeito a haver tido em teu coração edificar casa a meu nome, bem fizeste em haver tido isto em teu coração, porém tu não
não edificarás a casa, mas sim teu filho que sairá de teus lombos, ele edificará a casa a meu nome. E o Senhor cumpriu sua palavra que havia dito, pois eu me levantei em lugar de Davi meu pai, e sentei-me no trono de Israel, como o Senhor havia dito, e edifiquei casa ao nome do Senhor Deus de Israel. E nela pus a arca, na qual está o pacto do Senhor que estabeleceu com os filhos de Israel. Não sabeis vós, irmãos, pois estou falando com os que entendem a lei, que a lei domina o ser humano por todo o tempo que vive, pois a mulher casada está, pela lei, ligada ao marido enquanto ele viver, porém, depois do marido morrer, ela está livre da lei do marido, ou seja, enquanto o marido viver, ela será chamada de adúltera, se for de outro homem, mas depois de morto o marido, ela está livre da lei, de maneira que não será adúltera se for de outro homem. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei por meio do corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que foi ressuscitado dos mortos, a fim de frutificarmos para Deus, pois, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que eram pela lei, operavam nos membros do nosso corpo, a fim de frutificarem para a morte. Mas agora estamos livres da lei, estando mortos para aquilo em que estávamos presos, para que servamos em novidade de espírito, e não na velhice da norma escrita. Que diremos? Pois, é a lei pecado? De maneira nenhuma. Todavia, eu não teria conhecido o pecado, se não fosse pela lei, porque não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se do mandamento, operou em mim toda a variedade de cobiça, pois sem a lei o pecado estaria morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu morri, e descobri que o mandamento, que era para a vida, resultou-me para a morte, pois o pecado, aproveitando o mandamento, me enganou, e por ele me matou. Portanto, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então o que é bom se tornou para mim morte? De maneira nenhuma, mas foi o pecado, para que se mostrasse como pecado, que operou a morte em mim por meio do bem, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso. O que se deseja do homem é sua bondade, porém o pobre é melhor do que o homem mentiroso. O temor ao Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem habitará satisfeito, nem mal algum o visitará.